Boa noite a você, ouvinte. Seja bem-vindo ao mais novo VerdeCast, um informativo do programa Escola Verde, focado em conteúdos sobre meio ambiente, preservação e desenvolvimento sustentável. Meu nome é Augusto e junto com Pedro Melo e Matheus Antunes, a gente vai conversar nesse episódio sobre alguns conceitos importantes de educação ambiental. Você sabe a diferença entre conservação e preservação? Entende sobre as causas e consequências do aquecimento global em nosso planeta? Fica com a gente e aprenda um pouquinho mais sobre o meio ambiente. Para começar, a gente já tem dois termos que todo mundo fala e que às vezes a gente mesmo não sabe o significado, que são conservação e preservação. Muita gente usa como sinônimos, mas na verdade não são. Conservação, na nossa lei, ela significa a proteção dos recursos naturais, utilizando de forma racional para garantir a sustentabilidade e a existência para as futuras gerações, né? Já a preservação, ela tem a ver com integridade, com a intocabilidade de alguma coisa. E ela é muito importante, por exemplo, quando a gente tem espécies ameaçadas de extinção, ou até mesmo todo um bioma. Nesses casos, ou a gente para de destruir, ou acaba de vez. No Brasil, a gente tem na Constituição de 88, no artigo 225, dizendo o seguinte: todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Outro conceito importante para a gente saber é o da unidade de conservação, que, segundo a Lei 9.985, de 18 de julho de 2000, vai dizer que são espaços territoriais e seus recursos ambientais, incluindo as águas jurisdicionais, com características naturais relevantes, legalmente instituídos pelo poder público, com objetivo de conservação e limites definidos, sob regime especial de administração, ao qual se aplicam garantias adequadas de proteção da lei. Nessas unidades de conservação, a gente vai ter dois tipos principais: as unidades de proteção integral e as unidades de uso sustentável. E o que são cada uma delas? As unidades de proteção integral, elas têm o objetivo de proteger a natureza, e o uso de seus recursos, ele é feito apenas de uma forma indireta. Então, não existe coleta, não existe extração, não existe dano aos recursos naturais. As atividades que são feitas nessas áreas são essencialmente de turismo, pesquisa e educação. Já as unidades de uso sustentável, elas tentam aliar a conservação da natureza com a utilização dos recursos naturais. Nessas áreas, é permitida a atividade de coleta e de uso dos recursos naturais, mas de uma forma limitada, a fim de que possa haver uma sustentabilidade e que aquela área ela exista para as próximas gerações. De acordo com a nossa legislação, as unidades de conservação são criadas por meio de ato do poder público, poder executivo e legislativo, após a realização de estudos técnicos sobre a importância ecológica desses locais e, quando necessário, até uma consulta à população. Então, né, essa questão de unidade de conservação é interessante a analisar, por exemplo, as áreas de proteção integral. A gente tem vários tipos dela, né? Por exemplo, a gente tem estação ecológica, reserva biológica, parque nacional, monumento natural e refúgio de vida terrestre. E todas essas nomenclaturas, elas têm diferenças com relação ao seu objetivo, ao seu acesso, à sua posse de domínio. A gente pega, por exemplo, Parque Nacional. A gente tem alguns parques nacionais aqui na própria região do Pernambuco. No Piauí, a gente tem o Parque Nacional Serra da Capivara, por exemplo. Normalmente, esses parques nacionais, eles têm um objetivo de preservar ecossistemas naturais de grande relevância ambiental e beleza cênica, né? E com relação ao acesso, normalmente para pesquisa, para educação ou mesmo para lazer, a gente sabe que
Por exemplo, o Parque Nacional Serra da Capivara, ele recebe muitos turistas ao longo do ano. E importante apontar com relação à posse. A posse e o domínio, normalmente, dessas reservas de proteção ambiental integral, elas estão a cargo do setor público. E falando um pouco sobre as unidades de conservação de uso sustentável, também nós temos alguns tipos delas, como as áreas de proteção ambiental, mais conhecido como APAs, as áreas de relevante interesse ecológico, as florestas nacionais, as reservas extrativistas, reservas de fauna, reservas de desenvolvimento sustentável e reservas particulares do patrimônio natural. Essa, inclusive, tem um adendo muito importante, que são áreas privadas, não pertencem ao poder público, mas têm o objetivo de conservar a diversidade biológica. É firmado um termo de compromisso entre o proprietário e o governo, que será assinado perante o órgão ambiental, e só será permitida nesses locais a pesquisa científica e o ecoturismo, com recreação e principalmente educação ambiental. Ainda sobre essas reservas de patrimônio natural, nós contamos hoje no Brasil com 1.567 delas, sendo que apenas 698 são federais, ou seja, a maioria pertencem a pessoas de interesse privado, obviamente, entendem o processo de preservação ambiental e se preocupam com isso, colaborando com o Estado brasileiro. E dentro dessas categorias de unidades de conservação, eu também queria destacar dois tipos: a estação ecológica e a floresta nacional. A estação ecológica, ela pode ser uma área terrestre ou marítima, e o objetivo dela é preservar a natureza e também realizar pesquisas científicas. Ela está naquela categoria de proteção integral, então é proibido consumo, coleta ou dano aos recursos, e as atividades que podem ser realizadas numa área de estação ecológica, elas são bastante limitadas, sendo apenas de educação ou atividades científicas. Já a Floresta Nacional é uma área de cobertura florestal que tem como objetivo promover o uso sustentável dos recursos florestais. Então ela entra na categoria de unidades de uso sustentável. Também é realizado pesquisa científica, mas tudo é muito voltado para a exploração sustentável das florestas. Aqui na nossa região, a gente tem mais próximo a Floresta Nacional de Negreiros, que está localizada no município de Serrita, Pernambuco, e o bioma predominante é a Caatinga. Às vezes a gente pensa que Floresta Nacional vai ser só Mata Atlântica ou Floresta Amazônica, mas não. A Caatinga também entra como uma área a ser protegida. Essa Floresta Nacional de Negreiros, ela cobre uma área de aproximadamente 30 km², que ainda é bem pouco se comparado à maior área de floresta nacional no nosso país, que é a Floresta Nacional do Iguri, no Amazonas, que cobre cerca de 14.000 km². É inevitável a gente não olhar para esses conceitos que tratam acerca da conservação e da preservação ambiental, juntamente com áreas reservadas para pesquisa, sem pensar necessariamente no desenvolvimento sustentável. Mas o conceito de desenvolvimento sustentável não é de hoje, já tem um tempo. Ele foi consolidado em 1992, durante a Conferência da ONU sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, que ficou conhecido como ECO 92 ou Rio 92, que aconteceu inclusive no Rio de Janeiro, aqui no Brasil. Esse termo foi trazido para o discurso público já em 1987 pela Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e é usado para designar o desenvolvimento a longo prazo, aquele em que o progresso econômico e as necessidades da atual geração não impliquem no esgotamento dos recursos naturais necessários para a sobrevivência das futuras gerações. Liderada pela médica Gro Harlem, a Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento foi criada pela ONU em 1983 para debater e elaborar propostas que englobassem tanto o desenvolvimento econômico quanto a conservação ambiental, tema que começava a se fazer urgente naquela pauta mundial. Então, em abril de 1987, o grupo publicou em um relatório inovador titulado como Nosso Futuro Comum, foi firmada a definição de desenvolvimento sustentável. Nesse texto, ele diz que, em essência, o desenvolvimento sustentável é um processo de mudança no qual a exploração de recursos,
o direcionamento de investimentos, a orientação do desenvolvimento tecnológico e as mudanças institucionais estão todas em harmonia e aumentam o potencial atual e futuro para atender às necessidades e aspirações humanas. O texto ainda frisa que, abre aspas, o mundo onde a pobreza e a desigualdade são endêmicas estará sempre propenso a crises ecológicas e, entre outras, o desenvolvimento sustentável requer que as sociedades atendam às necessidades humanas tanto pelo aumento do potencial produtivo como pela garantia de oportunidades iguais para todos. Quando pensamos em desenvolvimento sustentável, também pensamos, logicamente, em sustentabilidade, já que eles andam juntos. Inclusive, sustentabilidade é até um pouco mais antigo. Ele foi cunhado em 1972 durante a Conferência de Estocolmo. Basicamente, a sustentabilidade abrange principalmente questões relacionadas à degradação ambiental e à poluição, enquanto o foco do desenvolvimento sustentável é voltado para o planejamento participativo e para a criação de uma nova organização econômica e civilizatória, bem como para o desenvolvimento social para o presente e para as gerações futuras. Esses, inclusive, foram alguns dos pontos abordados pela Agenda 21, um documento elaborado durante a Eco 92 que estabeleceu a importância do comprometimento de todos os países com a solução dos problemas socioambientais. A ideia desse princípio é procurar sempre por uma solução que agrida o meio ambiente o mínimo possível. Um exemplo de prática, alinhada com o conceito para as pessoas no plano individual, é a adoção de medidas sustentáveis em condomínios residenciais, por exemplo. Do ponto de vista dos governos, alguns exemplos de medidas que incentivam o desenvolvimento sustentável são o estímulo à utilização de fontes de energia renováveis, como energia eólica, a energia solar, ou então a proibição ou limitação do uso de combustíveis fósseis, a implantação de programas ou leis que exijam o reuso da água, o investimento ao combate ao desmatamento e investimento também em reflorestamento das áreas desmatadas, a implantação de programas públicos de reciclagem, coleta seletiva, entre outros. Mas nós precisamos entender que, para que o conceito de desenvolvimento sustentável seja aplicado e tenha validade, é importante também que os direitos humanos sejam respeitados e protegidos. As empresas e os governos têm um papel importantíssimo nesse trabalho, principalmente pelo que é indicado nos princípios orientadores das Nações Unidas sobre Empresas e Direitos Humanos, que foi um documento lançado inclusive pela ONU para regulamentar e tutelar governos e empresas a lidarem com o dilema entre direitos humanos, direitos ambientais, a preservação e o desenvolvimento. Foi em meio a essas discussões de como estimular o crescimento econômico que não destrua os recursos naturais que surgiram os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ODS, lançados pela ONU em 2015, com uma nova agenda para orientar as decisões internacionais até o ano de 2030. A agenda é composta por 17 itens, tais como erradicar a pobreza, a fome e assegurar a educação inclusiva para todas as crianças. Passando um pouco para o lado econômico, práticas como o consumo sustentável, também chamado de consumo consciente, ideias de economia circular, economia verde ou economia solidária, estão intimamente ligadas com o desenvolvimento sustentável, pois são formas que propõem uma mudança de comportamento no modo como consumimos e compramos. Esse conceito foi lançado em 2008 no Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, chamado de PNUMA, que lançou a iniciativa Economia Verde. Essa expressão ela foi aceita pela comunidade internacional e bastante popularizada. O termo foi aceito pela comunidade internacional e muito popularizado. Ele substitui o conceito de ecodesenvolvimento que foi usado na primeira vez na Conferência de Estocolmo e também na Rio 92. Na economia verde, o conjunto de processos produtivos e as transações que decorrem deles devem contribuir para o desenvolvimento, seja social quanto ambientalmente falando. Busca-se sempre a melhoria da qualidade de vida, diminuição das desigualdades, conservação da biodiversidade e preservação do meio ambiente, segundo preconizam seus principais defensores em fóruns internacionais e agências multilaterais,
como o próprio PNUMA e o Banco Mundial e a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, o OCDE. Para isso, o Estado pode participar com a utilização de instrumentos econômicos que induzam ao comportamento social buscado, medidas de política fiscal, como impostos maiores para firmas poluidoras ou subsídios para a implantação de tecnologias ambientalmente corretas, fazem-se parte de uma grande opção. Em conjunto, deve ser feita a regulação de limites quantitativos para a emissão de gases ou o consumo máximo de energia permitido. Assim, transitar da economia marrom para a economia verde. O Estado pode definir políticas públicas como um instrumento de ação para introduzir programas que favoreçam o desenvolvimento econômico e respeitem os limites ambientais. As políticas públicas fazem um papel importante na conscientização dos recursos ambientais. Então, pegando um pouco desse ponto que o Pedro apontou com relação aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e a Agenda 2030, né? O Brasil ele se comprometeu a cumprir esses 17 objetivos, ainda lá quando eles foram propostos em 2015, né? E vários estados brasileiros, São Paulo, Piauí, Maranhão, vários estados se comprometeram a tentar cumprir essa agenda, né? Contudo, o que a gente viu a primeira ação que a gente pôde observar sendo feita foi a criação, em 2017, da Comissão Nacional para a Implementação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Contudo, essa comissão só foi criada por forte pressão social, né? Pressão da sociedade. E até esse momento não houve nenhum avanço nos 17 objetivos. E, pelo contrário, desde 2018, houveram graves retrocessos, né, na política ambiental brasileira, né? O que afastou ainda mais o Brasil do comprometimento desses objetivos da Agenda 2030. Recentemente, nesse ano de 2020, o presidente Jair Bolsonaro, né, ele vetou o único artigo de um projeto de lei que ele previa um plano plurianual de monitoramento e avaliação desses Objetivos de Desenvolvimento Sustentável no período de 2020 a 2023, o que mostra que o Brasil não é uma agenda do Brasil a preocupação com o meio ambiente, né? E ainda mais no cenário atual que a gente vive, que é um cenário de pandemia, Covid-19, o que torna o comprometimento com essa agenda, com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, um desafio ainda maior. Bom, em toda essa análise, né, que é vista na Agenda 21 e também todos os órgãos públicos e internacionais que visam o desenvolvimento sustentável, passa necessariamente pelo conceito de pegada ecológica. A pegada ecológica ela está ligada à crescente demanda mundial por bens de consumo que coloca em risco os principais recursos naturais do planeta. Muitas vezes a indústria e os consumidores não estão plenamente conscientes do nível de impacto que essa exigência pode causar no equilíbrio ambiental. Em outras palavras, por exemplo, quando um empresário decide abrir uma fábrica de sapatos, e aí ele vai gastar uma certa quantidade de recursos naturais para poder produzir seu sapato, que é seu produto final para vender. E o consumidor que precisa de um par de sapatos novo vai acabar adquirindo o produto. Mas nem o consumidor e nem o produtor do sapato sabe ao certo qual foi a demanda ecológica que o objeto causou na natureza. Essa falta de informação complica um pouco a elaboração de políticas públicas e contribui para a sobrecarga ecológica do planeta. Então, basicamente, a pegada ecológica é um indicador de sustentabilidade que acompanha a concorrência das demandas humanas com a capacidade regenerativa do planeta, ou seja, compara a biocapacidade do planeta com a demanda por recursos naturais necessária para a elaboração de bens de consumo e serviços. Tanto a pegada ecológica quanto a biocapacidade são expressas em hectares globais, o que representa a capacidade de produção de 1 hectare de terra, considerando a produtividade média mundial. A pegada ecológica pode ser calculada e medida em unidades que calculam a produtividade biológica em uma área. Para isso, são considerados alguns registros
de uso dos recursos naturais, as chamadas subpegadas. Quando somadas todas essas subpegadas, então a gente vai ter a pegada ecológica total. Os exemplos que podem ser citados dessas subpegadas são a pegada de retenção de carbono, quantidade de floresta necessária para absorver o carbono que os oceanos não conseguem, a pegada de pastagem, para medir a área necessária para a criação de gado, por exemplo. Também tem a pegada florestal, que se baseia no consumo anual de madeira, a pegada de pesqueiros, que tem como base a produção para sustentar peixes e mariscos em criatórios, a pegada de área de cultivo, que representa a área de cultivo dos alimentos humanos, e, por fim, a pegada de áreas construídas, que são todas as áreas de infraestrutura humana. Importante pontuar que alguns recursos não são calculados, como os resíduos sólidos e a água, porque não podem ser aferidos. Ainda explorando um pouco esse conceito de pegada ecológica, nós temos a Organização Mundial da Pegada Ecológica. Ela chama Global Footprint Network. Ela foi fundada em 2003. É mais uma organização sem fins lucrativos, obviamente, que tem bases principalmente nos Estados Unidos, na Bélgica e na Suíça. Eles fazem um trabalho bastante interessante porque eles fornecem um pouco do cálculo de pegada ecológica. E aí eles dão mais ou menos quanto déficit ou reserva ecológica você tem no seu país e no seu consumo diário. Então lá é bem legal. Você pode entrar no site, você só digitar no Google Footprint Global Network e lá tem a calculadora da sua pegada. Você vai colocar seus dados de consumo do dia a dia, de como você usa os seus recursos, a quantidade de vezes que você usa seu carro, vários outros dados específicos lá. E aí ele vai te dar seu consumo de pegada. É um site bem interessante. O mais impactante do site é que quando você calcula a sua pegada ecológica, ele diz que ele mostra um dado muito interessante, que é: se todas as pessoas do mundo agissem como você, nós precisaríamos de 6 terras, 7 terras, de 9 terras, de 3 terras. Então, é algo bastante interessante. Eu indico todos a fazerem. Desgraça que eu não consigo fazer a correlação. Então, é um site bastante útil que pode mostrar para você as suas atitudes e como você tem agido em relação ao meio ambiente. E nesse mesmo site ele faz um apanhado geral do consumo ecológico dos países ao redor do mundo, né? Nós temos os países mais verdes, ou seja, eles estão em reserva ecológica, eles não apresentam ainda nenhum dano ao planeta, mas também nós temos países no vermelho, ou seja, com bastante déficit. Os principais, como todo mundo já deve presumir, de déficit é os Estados Unidos e a China, né? Os Estados Unidos, eles têm uma biocapacidade por pessoa de 3,6 hectares globais. Só que eles hoje estão gastando aproximadamente 8,1 hectares globais. Já no caso da China, eles dispõem de uma biocapacidade de 1 hectare global por pessoa. Parece pouco, mas é porque tem muitas pessoas lá, né? Um país com mais de 1 bilhão e 300 milhões de pessoas vivendo numa área um pouco reduzida se comparado a outros países. Então, eles gastam 3,7 hectares globais por pessoa. Outro país que muita gente não fala, mas que representa também um grande déficit no mundo, é os Emirados Árabes Unidos. É uma população pequena, tem apenas 9 milhões de pessoas, mas é concentrado num lugar bastante pequeno. E eles apresentam uma capacidade de apenas 0,6 hectares globais, enquanto hoje eles estão gastando aproximadamente 9 hectares globais. Dá um déficit de 8,4, maior até que os Estados Unidos, que hoje está com déficit de apenas 4,5, se comparado com os Emirados Árabes. E o Brasil, como é que ele está? Nós estamos em bastante reserva. Nossa biocapacidade por pessoa é de 9,1 hectare global, enquanto a nossa pegada ecológica por pessoa está em 3,1 hectares, ou seja, nós temos ainda 6 hectares globais. Então você pode pensar: poxa, estamos bem, o Brasil não está devendo nada. Bom, isso é fato. Porém, nós temos que analisar a história completa. Esse dado que eu estou trazendo para vocês é mais recente, de 2017, mas
Em meados de 1965, nós tínhamos uma biocapacidade de 20,4 hectares globais, enquanto em 2015 e 2017, nós hoje temos apenas uma capacidade de 8,7. Ou seja, nós caímos mais de 11 pontos em apenas 50 anos. Isso significa que, se projetarmos esse mesmo déficit para daqui a 50 anos, nós já começaremos a dever, assim como outros países ao redor do mundo. E nesse contexto do que o Pedro falou, a gente tem uma coisa muito interessante que é o Dia da Sobrecarga da Terra, que esse ano foi em 22 de agosto. E o que é que significa? Significa que em 22 de agosto nós passamos a gastar mais recursos naturais do que aqueles recursos que a Terra consegue regenerar em um ano. Que é como se funcionasse como um cheque especial. A gente está gastando aquilo que a gente não tem para gastar praticamente. Porque esse gasto a mais que a gente faz, a Terra não consegue suprir e aos poucos isso aí vai degradando o nosso planeta. A gente pode ressaltar também que apesar do Dia da Sobrecarga da Terra desse ano ter acontecido em 22 de agosto, se a gente voltar para 2019, esse mesmo dia aconteceu em 29 de julho. Ou seja, nesse ano, a gente demorou 3 semanas a mais para atingir esse limite de consumo que a Terra consegue recompor. Aí a gente pode pensar, a gente diminuiu o consumo, vamos salvar o planeta. Mas não é simples assim. Essa redução no consumo dos recursos da Terra, ela se deu por causa do coronavírus. E essa situação de pandemia e de isolamento social levou a uma desaceleração econômica, que consequentemente levou a um consumo menor dos recursos do planeta. O que acontece é que a gente não pode depender, entre aspas, de uma catástrofe dessas para a gente reduzir o nosso consumo. No entanto, essa situação serve para mostrar que a gente pode sim reduzir o consumo de recursos naturais em um curto período de tempo. É apenas uma questão de adaptação. E o que é que a gente pode fazer para adiar esse dia da sobrecarga da Terra a cada ano? Tem uma série de medidas que a gente pode citar. Então, se toda a população mundial reduzisse pela metade o consumo médio de carne, o dia da sobrecarga da Terra seria adiado em 5 dias. Se a gente reduzisse metade das perdas e desperdício de alimento, esse dia seria adiado em 11 dias. Se a gente reflorestasse 350 milhões de hectares de floresta, que é uma área similar à da Índia, a gente estaria adiando em 8 dias. Se a gente reduzisse pela metade as emissões de gases de efeito estufa, o dia de sobrecarga da Terra seria adiado em 93 dias. Somando tudo isso, a gente conseguiria adiar em 117 dias. Então, o dia da sobrecarga da Terra, de 22 de agosto, pularia para 17 de dezembro. Isso ainda não é o ideal, mas já é um grande avanço e ia permitir que o planeta respirasse por muito mais tempo. Então, dando continuidade aos conceitos, agora eu quero entrar em uma temática um tanto quanto batida nos meios de comunicação dos quais a gente tem contato, que é a questão do efeito estufa e do aquecimento global. Eu acho prudente a gente entrar nesse assunto porque, querendo ou não, ainda é uma realidade que estamos vivendo e que devemos combater. Ainda mais no contexto atual, em que surgem diversas correntes de pensamento negacionista, a ponto de considerar o aquecimento global uma mentira, mesmo com as diversas evidências que comprovam sua existência. Pois bem, partindo primeiramente para o efeito estufa, importante apontar que ele é um fenômeno natural do planeta e que tem sido intensificado nos últimos séculos. Beleza. Como explicamos o fenômeno do efeito estufa? Então, quando as radiações advindas do Sol atingem a Terra, elas entram em contato com a atmosfera sem maiores problemas, até que chegam à superfície do planeta.
que irradia de volta uma parte dessa energia recebida. Porém, uma parcela dessa energia irradiada pelo planeta, ela acaba ficando retida por gases presentes na atmosfera. Então, simplificando, nós temos formas de interação com a radiação do Sol. A maior parte é refletida na forma de raios infravermelhos, ou seja, de calor, e uma parcela dessa energia refletida, ela fica retida na atmosfera. E a absorção dessa energia retida varia bastante de acordo com as características dos gases. E basicamente o que precisamos saber é que o gás responsável por reter essa energia de maneira que aumente a temperatura do planeta é o gás carbônico, mais conhecido como CO2. Há vários séculos, mais precisamente desde a primeira revolução industrial, o ser humano polui a atmosfera. Queimadas, indústrias, automóveis, enfim, qualquer forma de geração de energia que envolva combustível fóssil como fonte de energia está diretamente relacionada à liberação de bilhões de toneladas de CO2 na atmosfera, que configura justamente o que chamamos de poluição térmica, pois intensifica o efeito estufa. Então, um estudo coordenado pela NASA, com a participação de mais de 150 pesquisadores de mais de 11 países, atentou para a forma de como os gases provenientes das atividades poluidoras humanas estão mudando a composição da atmosfera terrestre. Para vocês terem uma ideia, até o final do século XIX, a quantidade de dióxido de carbono na atmosfera não havia excedido a produção perfeitamente aceitável de 280 partes por milhão de dióxido de carbono. Desde que começou-se a usar o carvão mineral e o petróleo como fonte de combustível, com a liberação de gases antes presos no subterrâneo, a gente chegou na produção de cerca de 350 partes por milhão de CO2. E segundo especialistas, ainda no século XXI, a gente vai chegar em mais de 500 partes por milhões de CO2, o que já passa a ser um valor bastante além do que é suportado pelo planeta. Ou seja, em 200 anos, a gente vai quase que dobrar a concentração de dióxido de carbono na atmosfera terrestre. E as consequências disso, a gente já meio que tem uma noção. O derretimento das calotas polares, o consequente aumento dos níveis do oceano. Com esse aumento, a gente vai ter inundação das áreas costeiras, mudanças climáticas podem ser esperadas, áreas produtoras de alimento podem se tornar desertos, enfim. Ainda nesse tópico, eu gostaria de apontar um outro estudo, esse feito por instituições de excelência no Brasil, dentre elas o Instituto Tecnológico da Aeronáutica, o ITA, né? Que é o estudo Brasil 2040. Esse relatório, ele projeta como as mudanças climáticas vão afetar o país em 25 anos. O estudo ele é feito em 2015. E as projeções são, sinceramente, assustadoras. Começando pelo clima, o estudo apontou que, em 2040, o país será mais quente e seco. Há uma previsão de um aumento de até 3 graus na região centro-oeste, com redução das chuvas, sobretudo no verão, em todas as regiões, com exceção da região sul. A gente já pode perceber isso, em menor escala, em São Paulo, por exemplo, esse ano, que já está passando novamente por um período de estiagem, com racionamento já em algumas cidades. No Nordeste também não está sendo diferente. Esse estudo também fala que isso pode afetar a vazão de rios que abastecem a região. No melhor cenário, rios da Bahia, por exemplo, vão ter redução da vazão de 10% a 30%. O cenário é tão grave que pode afetar até mesmo as hidrelétricas no pior cenário, com algumas entrando em colapso. Essas mudanças climáticas podem levar a uma perda de área agricultável, que pode acarretar em um impacto econômico considerável, em um cenário de envelhecimento populacional, que é importante pontuar, e já encaminhando para uma redução relativa da população economicamente ativa, ou seja, aquela de 20 e poucos anos até 60 e poucos anos, que é o que as projeções indicam que vai ocorrer até 2050. Então, o cenário é bem preocupante. Os efeitos do aquecimento global são bem mais complexos e catastróficos do que se apresenta na superfície. E a crescente dessas teorias negacionistas só demonstram que a gente não está realmente ciente da situação que nos espera, se não mudarmos. No final de setembro, nos Estados Unidos, o relógio Metronome, em Nova York,
apresentou uma contagem regressiva para o colapso climático irreversível. A ideia, que partiu de 2 ativistas, teve como base o período em que o orçamento de carbono do planeta se esgota, com base nas medidas de emissão atuais. O relógio conta um período de pouco mais de 7 anos e 105 dias, ou seja, bem aí, e ao que se indica, após isso, os efeitos do superaquecimento já vão passar a ser irreversíveis. Esperamos que todos esses conceitos tenham sido úteis e que a partir de hoje nós possamos contribuir e caminhar em direção à preservação do nosso planeta. Nosso programa vai se encerrando. Agradecemos a você, ouvinte, que nos acompanhou até aqui e fique ligado neste mesmo canal para mais conteúdo sobre meio ambiente. E lembrando que você encontra o Projeto Escola Verde nas redes sociais, através do blog, o escolaverde.org, no Facebook, que é facebook.com/pevunivasf, no Instagram, é o @Projeto Escola Verde, no YouTube é só você procurar Projeto Escola Verde, e agora também no Twitter, que é o @pevnovo. Então segue a gente, curte, compartilha, que todo dia tem conteúdo novo sobre meio ambiente e educação ambiental. Esse é o VerdeCast e até a próxima.